A paz do Senhor, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Glória a Deus. Que maravilha estar aqui mais uma noite na presença do Senhor. E hoje, nós que estamos aqui, nós podemos dizer que a tempestade e o vento forte realmente não roubou a nossa fé, viu? Não é? Porque o torozinho que caiu, hein? Foi forte. Assim vai ser as chuvas de bênção na nossa vida essa noite. Aleluia. Vou fazer um convite para vocês. Eu vou pedir para vocês se ajuntarem um pouquinho, porque vocês estão muito espalhados. Tem muito buraco aí. Vamos sentar. Vocês que estão aqui, vocês não precisam dividir, né? Vocês que estão para trás, vem para frente aí, vamos se ajuntar todo mundo. Vamos ficar mais pertinho aí pra gente sentir essa unção aí um do outro. Cadê o Levi? Tá, Levi. Obrigado. Confesso que é sempre nervosismo estar aqui em cima. Misturado com temor, misturado com gratidão ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem um propósito para cada coisa. E em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de cantar como nós cantamos. E agora há tempo de absorvermos um pouquinho da palavra de Deus. Né, Anne? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, na verdade, foi de uma conversa que eu estava tendo com Deus. Olha só. Você pega metrô, ônibus para ir trabalhar, Anne? Ônibus, pega ônibus. Sabe aquele momento em que você, Levi, tá no ônibus com a sua cabeça na janela, tá esse tempinho chuvoso. Hein, Isabela? Você lembra quando você pegava o ônibus para ir pro curso? Tempinho chuvoso, você parava a cabeça assim na janela e ficava os porquês da vida com Deus. Não é verdade? Parecendo no clipe, né? A chuva cai, molha o rosto. E aí num dia desses eu estava na moto, né? O meu bate-papo matinal com Deus é na moto, eu estou indo trabalhar e eu, por entre os carros, Cris, no corredor, eu falando com Deus. E é perigoso, né? Esses dias eu falei pra Aline isso, ela falou, você é doido, menino? Eu falei, calma, eu tô na moto, mas quem tá dirigindo é Deus. Eu tô aqui com ele, aqui, ó. Eu até vou comprar aquele adesivo lá, guiado por Deus, dirigido por mim, porque muitas coisas em cima da moto acontecem justamente para mostrar que Deus está no controle, porque acontecem umas coisinhas, viu, Vanessa, que assim, Deus cuidando, Deus está aí. E numa dessas conversas com Deus, eu fiz um questionamento acerca de como tem sido a minha vida como cristão, como tem sido o meu exemplo de vida para as pessoas que comigo estão. Nós estamos nesse ano com o tema do ano, Vida em Cristo. E como está a nossa vida em Cristo? Perguntei isso para Deus e Deus me mostrou vários caminhos a ser percorrido, mas diante do que foi pregado pelo Levi aqui no domingo, sobre acerca de o céu é de verdade, o céu existe, né, Levi? Veio algo na minha cabeça e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. O que fazer para herdar os céus? O que fazer para herdar a vida eterna? Uma vez que nós ouvimos que a vida eterna existe, né, Cidinha? Uma vez que ouvimos que, assim como existe o céu, também vai existir o inferno, porque ele não foi inaugurado ainda. Então, o que fazer até o momento chegar, o momento de nós nos encontrarmos com o Senhor? Como nós devemos agir, como nós devemos ser realmente? Como é ter uma vida em Cristo? E perguntando isso para o Senhor, falando com Ele, o Senhor colocou uma passagem no meu coração. E essa palavra, sendo sincero, não vai ser fácil para mim, porque é algo que precisou primeiro mudar em mim como eu estava enxergando. E é tão louco isso, Anne, que teve o aniversário da Sandrinha, a mãe da Bea. E lá nós estávamos, eu e o Vitor, conversando. E de repente surgiu esse mesmo assunto que eu estava falando com Deus no mesmo dia. E eu olhei pro Vitor, o Vitor falando, eu dando risada, ele olhou pra mim assim, tipo, por que você tá dando risada? Eu falei, cara, Deus é maravilhoso. Porque Deus
quando Ele quer tratar com o seu povo, Ele trata por igual com todos. Tem a sua particularidade, sim, mas Deus quer tratar essa noite com todos nós. Como nós temos nos comportado diante das pessoas para alcançar a vida eterna. Em Lucas 10, no versículo 25, é uma passagem muito conhecida. Nós vamos decorrer um pouquinho sobre ela. Em Lucas 10, no versículo 25. Aqui fala sobre a passagem que Jesus estava, como de costume, pregando ali para os seus discípulos, estavam falando com eles. De repente, a palavra vai dizer aqui, ó: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, olha só, o rapaz fez uma pergunta e Jesus respondeu com uma outra pergunta. Eu tinha um chefe, Vanessa, que falava assim: aquele que responde com uma pergunta é burro. Será que Jesus realmente era burro? Jesus queria que nós pensássemos na resposta. Porque muitas vezes nós questionamos a Deus e nós já temos a resposta dentro da gente, certo, Bea? Nós só precisamos parar um pouquinho e pensar. Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei e como você a entende? Como você a interpreta? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma noite na Tua presença, Pai. Senhor, com meu coração alegre, porque eu ouvi: vamos à casa do Senhor, como diz o salmista. Pai, nós já tivemos uma porção do que o Senhor vai fazer nesse culto, Pai, que o Senhor já está fazendo através dos louvores. Por isso, Pai, o meu pedido é que o Senhor permaneça conosco nesse momento. E, Pai, que cale-se o David e seja o Senhor falando através da minha vida, Pai. Senhor, o Senhor sabe da intenção do meu coração, sabe, Senhor, que nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Então, Pai, usa, Senhor, esse homem falho para falar com a Tua igreja. Então, nós estamos aqui diante de um cenário onde Jesus é defrontado com um intérprete da lei, ou seja, um cara que conhecia a lei. A palavra diz muito bem que ele queria expor Jesus, queria pegar Jesus no estreito, na saia justa. Só que Jesus, com toda a sua calma, com toda a sua paciência, queria tratar aquele coração. Jesus estava enxergando muito mais do que uma armadilha para ser pego. Jesus estava olhando uma vida a ser restaurada, uma vida a ser cuidada. Então o homem continua aqui: Jesus, quem é o meu próximo? Você já se perguntou isso a Jesus? Deus, mas quem é o meu próximo? Nós ouvimos muito isso. Você tem que amar o seu próximo, Isabela. Você tem que amar o seu próximo, Pastor José Carlos. Você tem que amar o seu próximo, Vanessa. Mas quem de fato é o nosso próximo? Jesus responde com uma outra parábola agora. Mais uma vez, Jesus quer nos colocar a pensar, a interpretar, a nos conhecer e conhecer o que de fato nós precisamos fazer. Então Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se dali, deixando o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois,
colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aqui que fica claro que nós não conhecemos a história desse homem que foi roubado. Nós não conhecemos o seu credo, sua religião, a sua cor, a sua classe social. Nós não conhecemos, nós só conhecemos que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, é a única coisa que nós sabemos dele. Então, o que isso significa? Significa que o nosso próximo é todo aquele que se espelha nesse homem que estava morto. Sendo que ele não tem credo, raça, cor, religião, então todos são os nossos próximos. Seja ele da mesma religião, seja ele de outra religião, seja o nosso vizinho, todos são o nosso próximo. Então, primeira parte aqui, para herdarmos a vida eterna, para herdarmos o céu, é preciso amar o nosso próximo como a nós mesmos. O homem também vai dizer aqui que o primeiro mandamento do Senhor é: amarás o vosso Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Mas o que de fato é amar a Deus? O amor a Deus vai muito além de palavras. Eu vou usar a palavra aqui do Sebastian. Vai muito além de falácias. Vai muito além, né, Ana? De falar bonito. Vai muito além de chegar aqui em cima e ter o microfone na mão. O amor a Deus é baseado em relacionamento. O amor ao próximo também é relacionado a relacionamento. Para se obter as duas coisas, porque eu não posso amar aquele que eu não estou próximo. Olha só que redundância. Eu não posso amar o meu próximo se eu não estiver próximo a ele. Deu para pegar? Então, quando nós vemos aqui, Deus e tal, mas o que é amor a Deus? Perguntei isso para Deus e Deus me fez lembrar de Marta e Maria. Passagem essa que é muito famosa. Eu até lembro, o Milton tem uma piada sobre isso. Toda vez que eu lembro de Marta e Maria, eu lembro do Milton falando. E o pastor já pregou essa palavra aqui inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Você lembra? O Milton sabe o que eu estou falando. E aqui, nesse versículo aqui, a partir de Lucas 10:38, vai falar um pouquinho a respeito de Marta e Maria. A palavra é essa que, como eu falei, conhecemos bem. Fala sobre uma certa vez que Jesus estava chegando à cidade e Jesus foi hospedado por Marta e Maria, 2 irmãs. Só que dentro dessas 2 irmãs, Maria resolveu ouvir o que Jesus tinha para dizer. Maria decidiu parar um momento para ouvir o que o Senhor tinha a dizer. A palavra diz que Marta, pelo contrário, estava preocupada com seus muitos afazeres. Imagina uma coisa, você convida aquele seu melhor amigo para ir na sua casa. Só que quando chega em casa, você fala assim: Levi, fica aí no sofá, que eu tenho que terminar as coisas de casa. Fica no sofá aí um pouquinho, espera só um pouquinho, que eu vou terminar de limpar a casa, terminar de lavar a louça. Puxa, esqueci a louça lá na pia, eu vou ter que lavar, pastor. Você espera só um pouquinho? Puxa, eu vou ter que varrer lá o tapete, Jaine. Você espera só um pouquinho? Enquanto vocês ficam aí, eu vou resolver tudo que tem para fazer, porque eu quero entregar o melhor para você. Vocês estão pegando? Nós convidamos Jesus para estar na nossa sala, nós convidamos Deus para estar no nosso meio. Só que a melhor parte, onde nós temos que ter relacionamento, conversar com Ele, nós não queremos. Nós queremos fazer de tudo para agradar a Deus, sendo que o que realmente agradaria a Deus era estar ouvindo o que Ele tem para dizer, ouvindo o que Ele tem para falar.
E para ter relacionamento, nós precisamos ter renúncia. E renúncia tem a ver com dor, Cidinha. Renúncia tem a ver com deixar, com se abster, com deixar as coisas. Renunciar é difícil. Só que, se nós quisermos alcançar o céu, alcançar a promessa de Deus, ter uma vida com Cristo, precisaremos renunciar muitas coisas. Porque não tem como. Jesus vai dizer: quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ou seja, para termos relacionamento com Deus, nós precisamos deixar muitas coisas que nos impedem de estar sentado aos pés de Jesus. Estamos muito preocupados com o que vamos fazer, o que temos que fazer. Às vezes muito preocupado com o que os outros estão fazendo, porque olha só que engraçado. Marta vai falar assim, ó. A palavra diz no versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será lhe retirada. Marta ainda quis brigar com Jesus, Aninha. Você não está vendo o que ela está fazendo? Você deixa ela fazer tudo isso? E quantas vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus e ao mesmo tempo fugindo de Deus, prestando atenção no que os outros não estão fazendo e cobrando de Deus, mas Ele não está fazendo? Mas e você? Foi isso que Deus perguntou para mim. E você, David? Como é que você tem sido dentro da minha casa? Como é que você tem sido dentro da sua casa? Como é que você tem sido dentro do seu trabalho? Você tem se preocupado com muitas coisas, mas uma coisa só é importante. E o seu irmão, por outro lado, que está fazendo isso que você está reclamando, ele escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dele. Marta até tentou que Jesus falasse: ô Maria, a Marta aí está ocupada, vai ajudar a mulher aí, minha filha. Não. Quando o mestre está sentado à nossa frente, nada mais importa. Quando o mestre está sentado à nossa frente, não tem que se importar com mais nada. É só chegar e ouvir: Jesus, pode falar comigo. Eu estou atento. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a ensinar. A palavra de Deus não diz certamente como Marta, depois de ouvir isso, se sentiu. Isabela, imagina se a palavra dissesse: tem aqui, Aninha. Obrigado. Mas eu imagino que ela não gostou. Quem gosta de ser exortado aqui? Quem gosta de ser puxado a orelha? Foi assim que Deus fez comigo. Puxou minha orelha. E essa palavra não é só sobre mim, é sobre nós. E o Senhor quer puxar um pouquinho a nossa orelha hoje para nos atentarmos no que realmente nós estamos dedicando as nossas forças, dedicando o nosso pensar, dedicando o nosso agir, o que de fato nós estamos prestando atenção. Então eu falei aqui que para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, é necessário relacionamento. Porque sem relacionamento nós não temos intimidade, sem relacionamento nós não temos comunhão. Por que nós vemos a igreja? Tá certo? Por que nós vemos a igreja? Para ter comunhão com o corpo. Para ter comunhão com Deus através do corpo, da igreja. Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas escolheu o nosso coração para morar.
Só que é necessário que o corpo esteja em comunhão. É necessário que a igreja, o corpo, esteja em comunhão. Para que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo seja anunciado e falado a todas essas pessoas que irão entrar aqui. Então, sabendo que ninguém gosta de ser exortado, muitas vezes Deus está falando conosco, está puxando a nossa orelha, Biel. E nós estamos lutando contra Deus. Deus está falando, olha, meu filho, corrige isso daqui, ó, porque nesse caminho que você está indo, Bea, eu acho que você vai tropeçar. Não, Deus, mas eu estou fazendo o que está escrito na tua palavra. Será? Eu vou fazer a pergunta que Jesus fez para esse doutor da lei, esse intérprete da lei. Como você enxerga, como você tem enxergado a lei de Deus? Como que você tem visto e o que você entende da lei de Deus? Porque muitas vezes nós nos apoiamos nisso daqui como forma de desculpa. Não, porque Deus falou isso, eu tenho que fazer isso. A palavra de Deus é viva e amém, isso daqui é vida, isso aqui é. Só que ao mesmo tempo que nós... Agora eu vou falar uma expressão que falavam vou dizer na antiguidade, tá? Que eu já ouvi muito. Tem até um corinho que fala, pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Pregue que Jesus é amor, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Nós só queremos ver o lado do amor de Deus, da graça, o favor imerecido, né, Vi? Nós estávamos falando sobre isso. Mas e a correção de Deus? E acertar o caminho, Chicão, para ser um verdadeiro e genuíno cristão, para seguir não só Jesus de palavras, mas de atos e de atitudes, precisa haver renúncia, precisa haver relacionamento. Hoje nós vemos muitos cristãos simpatizantes de Jesus. É polêmica que eu vou falar agora, hein? Polêmica. Vocês sabem o que é simpatizante? Não é os nossos vizinhos de outras religiões, não. Simpatizante é todo aquele que, mesmo não pertencendo a um grupo, João, defende os mesmos ideais de um outro grupo. Ou seja, eu não sou cristão, mas olha, eu defendo que você tem que fazer isso, porque na Bíblia está escrito isso. Você tem que fazer isso, Vitor. Mas espera aí, você tem feito isso? Então, peraí, você não é cristão, porque servir a Cristo é viver como Jesus falou que nós tínhamos que viver, o que está escrito aqui na palavra, é renunciar a si mesmo. Então, se nós não vivemos o que nós pregamos, nós somente simpatizamos com Jesus, nós achamos a religião, o evangelho de Jesus lindo, mas nós realmente não vivemos esse evangelho. E quanto tempo nós temos perdido, preocupado com coisas fúteis, preocupado com o irmão que veio com a cor da blusa verde, era para vir com laranja, preocupado com o irmão que, mas eu achei que ele foi tão injusto com você. Isso tudo é vaidade. Nós temos que nos preocupar com o que de fato nós temos sido diante de Deus. Ser cristão é ser confrontado o tempo todo. É confronto atrás de confronto. A palavra de Deus que o céu vai ser ganhado o quê? A força. E a força contra o próximo, Isabela? Não, é a força contra nós mesmos. É a força contra os nossos desejos carnais, é a força contra os nossos atos ruins. O céu vai ser ganhado a força que vem de dentro da gente, lutando contra nós mesmos, cada dia. Essa semana eu vi um vídeo, até ficou em alta até, de um pastor aí, eu não vou falar o nome dele, mas um pastor que... É difícil falar isso, mas eu vejo que é a teologia da inclusividade, é o evangelho inclusivo.
Esse pastor virou e falou assim, ó, gente, vocês sabem qual é o ponto fraco de Deus? Vocês ouviram isso? Ele falou assim, vocês sabem qual é o ponto fraco de Deus? O ponto fraco de Deus é você, é o ser humano. E eu parei para pensar, falei, meu, que doideira é essa, cara? Deus tem ponto fraco? Os papéis estão sendo invertidos. As coisas estão sendo distorcidas. Esse evangelho inclusivo, onde Jesus te ama e só isso basta, está matando as pessoas. Dentro disso, eu vi uma frase que eu vou repetir aqui. Essa frase não é minha, é do pastor André Fernandes. Mas é uma frase que me impactou muito e me fez mudar muitas coisas que estavam dentro de mim, passar a enxergar coisas que realmente eu não estava cego, eu não estava vendo. A frase é a seguinte: Deus não aceita você como é. Deus não aceita como você é. Deus te recebe como você está. É uma frase, entre aspas, de duplo sentido, dá duas conotações, mas o que eu quero falar aqui para vocês é: se não houver renúncia nos nossos atos, se não houver renúncia no nosso modo de agir com o nosso próximo, o nosso relacionamento com Deus, nós não iremos alcançar a vida eterna. Porque Deus não aceita o pecado, Deus recebe o pecador. Porque se for para aceitar Jesus e não houver mudança de vida, para que Jesus veio à terra? Se não for para aceitar Jesus para ter mudança de hábitos, para que Jesus veio à terra? David, mas vamos dizer, Jesus andou com prostitutas e com ladrões. Tá, mas Jesus andava com essas pessoas e falava assim, não, tudo bem você ser ladrão, tudo bem você ser prostituta, tá tudo certo, pode ficar do meu lado aqui, pode seguir. Não. Jesus deixava que eles se aproximassem para que houvesse a conversão, houvesse a remissão de seus pecados. Em João 8, 1, 11, vamos ler aqui, tem uma passagem que é fantástica, fala sobre a mulher adúltera. Vamos ler aqui comigo, por favor? João 8, no versículo 1 a 11. O subtítulo está assim: Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde eles estão? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Então a gente tem a base bíblica para dizer que se Jesus não condenou ela, quer dizer que Jesus concordou com o ato dela, que está tudo certo com ela, ela pode seguir vida. Não, né? Por quê? Porque nós temos um complemento aqui, ó, do versículo.
As pessoas param só nessa parte, ó. Declaro Jesus, eu também não te condeno. Parou aí. Jesus não te condena, irmão. Venha para Jesus, Jesus te ama, Jesus não te condena. Mas o que Jesus falou para ela? Agora vá e abandone sua vida de pecado. Se você não tiver um encontro com Jesus e não houver uma transformação em você, de fato nós não herdaremos o reino dos céus. Porque Jesus vem na nossa vida para que nós abandonemos a nossa vida de pecado, que nós corrijamos os nossos caminhos, as nossas veredas. Hoje esse evangelho inclusivo tem pregado que tá tudo bem sermos mentirosos, tá tudo bem a gente não se preocupar com isso. Mas David, eu tenho um problema, eu sou mentiroso. Tá tudo bem, Levi, Deus te aceita como você é. Tá tudo bem, Jesus te ama. Não precisa perder tempo com isso, e não, está errado. Se você sabe o comportamento errado que você tem, peça a Deus ajuda e procure gente que possa te auxiliar a vencer esse mal, para que possamos seguir a nossa vida cristã genuína. Porque não é possível agradar a Deus e agradar aos homens. A palavra de Deus vai dizer que é impossível de uma mesma fonte jorrar duas águas, uma água doce e uma água amarga. O pastor pregou esses dias sobre isso. O que de fato tem jorrado da nossa fonte interna? Como é que nós temos visto o nosso próximo? Qual é o relacionamento que nós temos tido com Deus através disso? Por muito tempo nós, aqui na ICEM, aqui talvez eu não lembre, mas por muito tempo na Pedro Nunes, nós recitamos Lucas 6, a partir do versículo 17, né, Aninha? Se eu não me engano foram uns 6 anos por aí, pastor? 6 anos todo dia falando sobre isso. Acho que uns 6 anos todo dia nós falamos sobre Lucas 6, a partir do verso 17. Lucas 6, a partir do versículo 17. Eu tenho para mim que isso daqui, o Sermão da Montanha, para mim é o manual da vida cristã. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando aqui, você está se perguntando aí, tá, Deide, mas o que eu preciso fazer? Então, para eu corrigir, para eu viver uma vida em santidade com Cristo, leia Lucas 6 e 17. Lá vai discorrer, Jesus está falando, essa passagem é muito famosa, onde Jesus vai falar assim, ó, não julgueis e não sereis julgados, amem e sereis amados. Um cego não pode guiar outro cego. Que mais? O discípulo não pode ser superior ao seu mestre. Que mais, gente? Vamos lá. Não condeneis, não sereis condenados. Dai e ser-vos-á dado. Que mais? A boca fala do que o coração está cheio. Aquele que ouve as minhas palavras, Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre rocha e cavou profunda vala, e vem da torrente e bateu com ímpeto naquela casa e nada pôde abalar. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a areia, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e a destruiu. Ou seja, nós entendemos que para ter relacionamento, precisa ter renúncia. Para ter relacionamento, nós precisamos ter exercícios espirituais. Precisamos exercitar a nossa fé. E exercitar a nossa fé vem ler, ouvir e pôr em prática. Porque se nós não colocarmos em prática tudo que nós venhamos aprendendo nisso daqui, gente, olha que coisa maravilhosa que está sendo esse ano. Ministrações, cada quarta um tema específico. Se nós não colocarmos em prática isso, no final do ano não valeu nada. Se no final do ano você não mudar alguém através do seu modo de viver, você não alcançar o seu semelhante, não valeu de nada. É forte dizer isso, mas se nós saímos de casa sem um pensamento, Senhor, eu vou à tua igreja, mas eu quero sair de lá transformado. Senhor, fale ao meu coração, mostre o que eu preciso ser transformado. Senhor, fala o que eu preciso fazer. Se nós não viemos para cá pensando nisso, não adianta nós virmos aqui só nos abraçarmos, só falarmos oi, tudo bem, ter um convívio social. Isso não vai nos levar ao céu. Precisamos fazer mais.
precisamos buscar mais e olhar mais para dentro de nós, porque isso daqui não é sobre o próximo agora, é sobre mim. Foi isso que o Senhor falou: David, é sobre você, não sobre o próximo. É sobre o interno, não o externo. Perceba que Marta estava preocupada com as coisas externas, enquanto Maria estava preocupada com as coisas internas. Quanto tempo nós temos passado olhando só para fora, esquecendo do que realmente importa, que é aqui dentro. Exatamente. Também está escrito em Lucas 6. Porque você se preocupa com o cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para que então possa ver claramente a trave que está no seu irmão. Ou seja, nós queremos ver muito além do que nós podemos enxergar, porque há uma limitação na nossa frente. E essa limitação são a causa de nós não alcançarmos a vida em Cristo. Ah, mas David, e o meu perfil comportamental? Você falou que Deus não me aceita como eu sou, mas Deus me deu esse comportamento. Quem sabe os perfis comportamentais? Colérico, fleumático, sanguíneo e o melancólico. Temperamental, perdão. O sanguíneo tem a ver com a questão da alegria, muito espontâneo, extrovertido, faz as coisas sem pensar. O colérico é aquele que tem explosão, é explosivo, já sai atropelando as coisas. O fleumático, ele tem a tendência de ficar meio parado, com medo das coisas. O melancólico tem a questão de, tudo tá ruim, é reclamação. Eu não estou falando que Deus quer mudar a sua essência, a qual Ele te criou. Mas Deus quer te dar fundamentos para usar o seu temperamento para ser lição na vida das pessoas e alcançar o seu semelhante. E para isso nós temos que ter renúncias e buscar de fato ter uma comunhão com o Espírito Santo, ter um relacionamento com Deus. Em Gálatas 5:16, nós vamos falar um pouquinho sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E eu não sei se você já leu isso daqui, mas lendo isso daqui, talvez você perceba que você ainda tem um frutinho desse daí, o frutinho da carne. Mas você também pode ter o frutinho do Espírito Santo. Então, Gálatas 5:16 está dizendo assim, Paulo está escrevendo aos Gálatas, né? Nessa carta ele está dizendo assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo dessa lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que vem a essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junta com todas as paixões e desejos dessa natureza. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo e convidamos Ele para o nosso ser, o que nós temos que cultivar são os frutos do Espírito Santo. Mas David, como que eu faço isso? Como que eu busco? Como eu tenho acesso a esses frutos?
tendo relacionamento com Deus, praticando essas coisas. Mas o que nós temos perdido foco, nos tirado foco, realmente é esse evangelho inclusivo, onde Jesus te ama e só isso basta. Só que se só isso bastasse, estava ok, mas nós devemos nos consertar diante de Deus para termos acesso a essa vida maravilhosa. Muitas pessoas hoje têm buscado ouvir só o que agrada a elas. Quando nós ouvimos uma palavra de exortação, assim como diz o corinho, pregadores de rosa, pregues espinhos também, nós ficamos chateados, nós ficamos machucados, porque nós não gostamos de ouvir uma palavra de repreensão, mas a palavra de Deus diz, Jesus diz na palavra que o pai corrige a quem o filho ama. Perdão, o pai corrige o filho a quem ama. Imagina se Deus deixasse a gente fazer só tudo aquilo que nós quiséssemos fazer. Eu tenho vocês, né? Tem o Gabrielzinho e o Miguel. Imagina, Isa, o Miguel, se você deixasse ele fazer tudo o que ele quisesse. Quando Jesus entra com palavras de correção na nossa vida, Ele quer nos mostrar o caminho onde nós temos que andar. Consertar muitas coisas que lá na frente podem nos trazer danos. E o que o Senhor está falando aqui não é uma palavra dura, não, é uma palavra de amor, é um convite para ter um relacionamento com Ele. Porque Deus não te quer por metade, Deus te quer por inteiro. E para que isso aconteça, nós precisamos nos abster da nossa carne e nos entregar verdadeiramente ao Espírito Santo. Então não há como nós agradarmos a carne e agradarmos a Deus. Nós temos que escolher a quem nós vamos fortalecer, a quem nós vamos dar comida, Levi. Porque só se cresce uma planta se eu adubo ela, se eu arrego. Só se sacia a fome se eu alimento, se eu dou o que de comer. Mas se nós buscarmos palavras somente de ânimo, palavras somente de amor, palavras somente de graça, de gratidão, nós não vamos conseguir consertar o que de fato nós precisamos para evoluir. E o apóstolo Paulo, já há muitos anos atrás, já nos alertou sobre isso. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo está preso pelo Império de Roma, o imperador Nero, naquela época. E Paulo está mandando uma carta a Timóteo. E nessa carta ele diz assim, 4:2. Depois primeiro, 2 Timóteo. Ele está dizendo aqui a Timóteo, a partir do versículo 1, 2 Timóteo 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure converter e convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Olha só, pois vai chegar o tempo em que pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Ou seja, as pessoas estão procurando cada vez mais no YouTube pregação sobre prosperidade, pregação sobre amor, pregação sobre graça, porque querem ouvir somente aquilo que satisfaz o ego delas. As pessoas estão buscando ouvir somente o que de fato é leve, mas a vida do cristão não pode ser
leve. Precisa haver confronto. Oi? O Levi é leve, tá, gente? Ele falou. Essa aí não tem meu selo de aprovação, cara. Ou seja, a palavra de Deus precisa confrontar o nosso espírito humano. Precisa confrontar a nossa carne. Para que então nós possamos vencê-la e mudar o nosso caminho. Precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Pôr em prática as palavras que nós temos ouvido nessa casa. Porque só assim nós podemos alcançar o nosso semelhante. Pare um pouquinho e pense. Algum momento na sua caminhada, alguma pessoa, sem te conhecer ou sem falar muito com você, parou para você e falou assim: meu, você tem algo diferente. Você é diferente. Você é evangélico? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Não tem coisa mais gratificante do que ouvir isso, uma pessoa chegar em você e falar assim, sem você falar nada: você é evangélico, né? Meu, você só pode ser evangélico, Aninha. Porque esse atendimento que você dá, meu Deus, é de outro mundo. Levi, esse telefonema, a forma como você fala no telefone, que você atende, meu, é diferente. Esses dias aconteceu isso comigo. Recentemente, na verdade foi quinta-feira. E eu falei assim, poxa Deus, realmente eu tô no caminho certo. Eu passei um momento com a segurança do trabalho. E o bichinho que sofre é segurança do trabalho, gente. Os peão odeiam segurança do trabalho. Sério. Ela chega lá, a Camila é o nome dela. A Aline sabe, né? Que ela convivia com segurança do trabalho. O nome dela é Camila. Ela chega lá, o pessoal sai correndo. Lá vem a Camila, pelo amor de Deus, ela vai pegar no nosso pé. E qual que é a função da Camila? É simplesmente evitar que você sofra um acidente. Que você use os EPIs, que você põe o capacete, que você use protetor auricular. Então ela só quer nos ajudar. Só que quando ela chega lá, o pessoal trata ela muito mal. E agora eu estou fazendo parte da CIPA lá, né? Me colocaram esse cargo lá. Me impuseram, me fizeram um convite forçado. E aí agora eu tenho que receber a visita dela e acompanhá-la. E eu vou lá, dou toda a atenção para ela. Já é a segunda visita que ela faz, eu levo ela, explico. E eu converso com o pessoal. Pessoal, ouve a Camila, porque assim, assim, assado. E ela parou e começou a me observar. Eu percebi que ela estava olhando a forma e fazendo uns gestos estranhos assim para mim. E eu falando com o pessoal, tal, falando. Aí um momento depois que ela foi se despedir, ela falou assim: David, você é diferente. Você trata as pessoas todas por igual, parece que ninguém é diferente para você. Você transmite paz. Ela falou para mim: tem alguma coisa em você que é diferente, porque você trata todo mundo da mesma forma e as pessoas conversam com você e todos tratam você com alegria. E eu não precisei falar nada para ela que eu era evangélico, mas eu olhei para ela assim e eu falei assim: olha, isso é a resposta de Deus para minha vida. Isso é a resposta de Deus. Ela olhou para mim assim e ficou sem entender. Eu falei assim: para mim todas as pessoas têm o mesmo valor e são tratadas igualmente. Então eu não sei como essa pessoa hoje, a Camila, se encontra na casa dela. Não sei qual foi depois, como ela foi para casa, mas eu tenho certeza que nessa semana a minha missão já foi cumprida com uma pessoa. E eu tenho certeza que daqui para frente, assim como você tem esse poder, você vai impactar muitas pessoas. Se nós escolhermos tratarmos as nossas vidas para sermos os exemplos vivos de Jesus Cristo. Em Tiago 1, para a gente já ir para os finalmente, está acabando o meu tempo. Tá fazendo sentido? Vou falar igual a Miriam, tá fazendo sentido para vocês essa palavra? Em Tiago 1, no versículo 21. Falando sobre Tiago, a palavra diz que Tiago e João eram os filhos do trovão. Né, pastor? É isso? Não é esse Tiago? Esse é meu irmão de Jesus? Então esquece que eu ia falar.
Mas voltando aqui, Tiago escreve aqui, ó, em Tiago 1, versículo 21. Diz assim, ó: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponha em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e se vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Aqui fica muito claro. Você já se pegou olhando no espelho, penteando o cabelo, e aí você se olha de manhã, quando vai para o trabalho. Quando chega à noite, você vai tomar banho, você se olha no espelho de novo, tem uma espinha na sua testa. Fala, mano, da onde surgiu essa espinha? Passou, não penteou o cabelo não, né? Passou lustra careca. Então de repente você se olha no espelho, Rafa, ajusta esse Black Power maravilhoso. Passa 2 minutos, você esquece como o cabelo tá. Fala, meu, como é que o cabelo tá? Aí você vai lá de novo, ajeita o cabelo. Chega atrasado. Aí passa pouquinho, putz, como é que tá minha barba? Vai lá e olha no espelho novamente. O que isso significa? É que nós pedimos a Deus, Deus nos dá a estratégia, Deus nos dá as palavras, nós não colocamos em prática, depois perguntamos para Deus novamente o que é que eu preciso fazer. Nós estamos sempre olhando a palavra, nós lemos, né, Bea? Entendi o que a palavra está dizendo. Aí eu saio da palavra. Daqui a pouco acontece uma coisa na minha vida, eu faço tudo ao contrário da palavra. Mas o que a palavra estava falando mesmo? Aí eu olho a palavra de novo. Passa um tempo, situações acontecem, eu não ponho a palavra em prática, então eu não crio raiz. Não criei raiz, não vai ter fruto, não vai crescer, não vai frutificar. Volto de novo na palavra. Senhor, o que é para eu fazer? Então Deus está o tempo todo falando o que nós devemos fazer. Inclusive, nesse momento Deus está falando o que nós devemos fazer. Agora o papel de pôr em prática, consertar o nosso caminho para vivermos essa vida em Cristo, Nath, é conosco. Esse papel é nosso. Para finalizar, vocês lembram uma vez que eu preguei aqui que o maior interessado em nos abençoar é Deus. As bênçãos de Deus já estão disponíveis para nós, mas o papel de alcançá-las, o dever de alcançá-las é totalmente nosso. Então, se nós temos a palavra, nós temos o acesso, e nós não colocamos em prática, nós não vamos herdar essa maravilhosa vida. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos trouxe essa palavra hoje, começar por mim, para que nós consertemos os nossos caminhos, passamos a olhar o que de fato há necessidade, passamos a ter relacionamentos, renúncias com Deus, para que possamos assim então alcançar a vida eterna. Então que hoje você possa sair daqui com uma missão, uma só missão: colocar em prática os ensinamentos que Jesus tem dado a vocês, entregue a vocês. Que vocês saiam daqui com o pensamento de: Deus, eu entendi o que o Senhor quer que eu faça, agora me dê ânimo, me dê força para que eu consiga mudar o que de fato eu preciso ser mudado. Porque se houver verdade no coração e vocês buscarem a Deus, como a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que possamos sair hoje preocupados como nós temos nos parecido com Jesus, se é que nós temos parecido com Jesus. Que possamos ter mais comunhão com esse Jesus maravilhoso, nos abstendo de tudo aquilo que nos atrapalha, e sentando aos pés de Jesus possamos apreciar
essa abundante e maravilhosa vida que o Senhor nos deu. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Eu tenho certeza que sim. Que saiamos hoje diferente, porque esse foi o pedido do meu coração, Senhor, que hoje possamos sair diferente, com base naquilo que o Senhor quer falar e não naquilo que nós queremos ouvir. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus. Amém.